temos um problema. Esta frase retrata um fato marcante na história das viagens espaciais: o acidente com o veículo espacial Apollo 13. Uma explosão em um dos tanques de oxigênio da nave causou a destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem o módulo lunar, demovendo-os do sonho de pisar na Lua nessa missão espacial. Não foram poucos os problemas enfrentados pelos astronautas nessa missão. Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico, exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro com formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem e neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes. Para a neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma carbonato de lítio sódio e água líquida. Considerando o volume de 246 litros de gás carbônico produzido pelos astronautas a 27 graus e 1 atm, a massa de hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás é de... Então, primeiro passo, gente, montar a equação. O hidróxido de lítio é utilizado para neutralizar o dióxido de carbono, sendo que nessa reação há a formação de carbonato de lítio mais água líquida. Carbonato de lítio é Li2CO3, porque o ânion carbonato tem carga -2 e o lítio é +1. Balanceando essa equação, 2 lítios lá no carbonato, então coloca um 2 no hidróxido de lítio, um carbono antes e depois da seta, 2 hidrogênios, 2 também lá na água. Oxigênio nós temos 4 antes da seta, 2 lá no hidróxido de lítio e 2 no CO2, e 4 depois da seta, 3 lá no carbonato de lítio e 1 na água. E aí, eu gosto sempre de colocar nessa linha, porque aqui dentro eu vou colocar a relação estequiométrica entre eles e lá fora o que a questão está pedindo. Então, eu sei, vejam bem, que 2 mols de hidróxido de lítio é o que eu preciso para neutralizar 1 mol de gás carbônico. A questão quer saber a massa de hidróxido de lítio necessária para neutralizar 246 litros de gás carbônico. Como ele quer saber a massa do hidróxido de lítio, então eu vou colocar aqui dentro, dessa linha, embaixo desse 2 mol, a massa dele que eu estou usando nessa equação. Do tipo tabela periódica, massas molares. O hidróxido de lítio, ele tem uma massa de... O hidrogênio tem massa 1, o oxigênio 16 e o lítio massa 7. Então, a massa molar do hidróxido de lítio é 24 gramas por mol. Como nessa reação eu estou utilizando 2 mols de hidróxido de lítio, então a massa que eu utilizo é de 48 gramas. Então, galera, eu sei o seguinte, que 48 gramas de hidróxido de lítio, 48 gramas de hidróxido de lítio, é o que eu preciso para neutralizar 1 mol de CO2. Está lá, eu tirei essa informação ali da equação. Por que eu estou colocando 1 mol de CO2? Vocês vão ver agora. Eu quero saber a massa de hidróxido de lítio necessária para remover 246 litros de CO2. E lembra que toda questão que me falar ou me pedir o volume de um gás, volume a gente sempre relaciona com a quantidade em mol do gás. Então a questão é, vamos transformar esses 246 litros de CO2 para mol de CO2. E como que eu faço isso? Perceba que essas condições de 27 graus Celsius e 1 atm estão fora da CNTP. Portanto, a gente precisa utilizar a equação de Clapeyron, de que PV
é igual a nRT. Para que serve mesmo essa fórmula? Para eu descobrir o volume a partir da quantidade de mols do gás, ou descobrir a quantidade de mols a partir do volume. Ou seja, ele me deu no enunciado que o volume de CO2 que precisa ser neutralizado é de 246 litros. Vamos descobrir a quantos mols isso corresponde, uma vez que a pressão é de 1 atm. A temperatura, ele me disse que é 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin, porque ele até deu aqui nos dados, olha, a temperatura em Kelvin é Celsius mais 273. E esse R é a constante dos gases, que ele deu também nos dados, que é 0,082. Então, gente, essa fórmula é só para a gente converter, tá? Mol em volume ou volume em mol. E aí, fazendo essa continha, isso é 246 dividido por 300 vezes 0,82, que dá 24,6. Ou seja, é uma quantidade de exatamente 10 mols de gás. Ou seja, olha só, o que a gente descobriu aqui? Fazendo essa continha, usando a fórmula, eu descobri que falar 246 litros de CO2 é a mesma coisa que falar 10 mols de CO2 nessas condições do exercício. Então, quando ele me diz que quer remover 246 litros de CO2, é a mesma coisa que ele falar que quer remover 10 mols de CO2. E aí ficou fácil a questão. Se para 1 mol de CO2 eu preciso de 48 gramas de hidróxido de lítio, para 10 mols de CO2 eu vou precisar de 480 gramas de hidróxido de lítio. Portanto, resposta letra E.